Olá, Aline. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Bem, que bom. Vamos aguardar mais um pouquinho? Aham. Nós já começamos, tá Tá bom? bom. Você pode ir mandando os aviãozinhos por enquanto, para o pessoal ir entrando. Nós podemos começar, né, Aline? Podemos? Podemos? Podemos. Tá, então vamos lá. Então, para começar, Aline, vamos nos apresentar, falar um pouquinho da nossa formação, né? Quem nós somos, por que que nós estamos aqui hoje, né? Vamos Sim, começar com você? Pode ser? pode sim. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que estão assistindo, que estão acompanhando a gente aí nessa live. Queria agradecer ao professor Alex por ter me convidado para participar desse momento, representando aqui o Instituto Educali, né? Agradeço muito o convite, espero aí que seja um bate-papo bem bacana a respeito dessa fantástica tecnologia que a gente tem aí hoje no mundo de feridas, né? Então, o meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu sou professora das práticas na Faculdade Unimax, trabalho lá juntamente com o professor Alex. Sou formada pela Universidade Paulista desde 2005. Tenho pós-graduação em urgência e emergência, enfermagem do trabalho, docência do ensino superior e tem os cursos de extensão aí na área de auriculoterapia, laser terapia, curativo e atualmente eu faço MBA em gestão em saúde e auditoria. Né? É um grande prazer estar com vocês aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre a laser terapia e o tratamento de feridas, que é um mundo muito fantástico que a gente tem hoje aí, e de primeiro mundo, de primeira escolha que a gente pode ter aí nessa área. Muito bem, Aline. Que currículo, hein? Eu vou me apresentar agora, tá? Então, eu sou o professor Alex, sou enfermeiro de formação, além de professor, sou também gestor de curso, tá? Da Unimax. E aqui no Instituto Educali, nós trabalhamos toda sexta-feira aqui nas nossas lives, com o objetivo sempre de trazer um conteúdo, né, um conteúdo interessante, uma discussão, um bate-papo. Eu sou formado já há 24 anos e nesse período, enquanto enfermeiro, tenho buscado várias áreas de especialização, que são áreas que eu vou me entrosando e acabo entrando em algumas áreas no ambiente do trabalho, porque eu sempre estive tanto na assistência quanto na gestão e também na docência. Então, para isso, a gente tem que estar sempre buscando, se especializando, né? Então, eu tenho algumas especializações especificamente na área da enfermagem e outras na área da educação, na área do ensino. Então, eu sou especialista em trauma, né? Pela Uniban, eu me formei pela Uniban e depois fiz a especialização lá também em trauma. Sou especialista em dependência química e também sou especialista em saúde mental e gestão dos serviços de saúde. Tenho buscado algumas outras, né? Tenho outras especializações aí na área da saúde em andamento e na área da educação, eu busquei me aprofundar um pouquinho mais. Tenho especialização em psicopedagogia, didática, metodologia do ensino à distância, metodologias ativas e sou mestre em gerontologia
social. E aí, nesse período, então, eu tenho me dedicado principalmente ao estudo do envelhecimento. Mas, enquanto docente, nós transitamos por várias áreas, certo? Então, vamos Sim. começar, Aline. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a Aline sobre as feridas, né? Como se dá esse processo com uma terapia complementar da laser terapia, né? Então, nós vamos falar um pouquinho o que é a laser terapia, como ela ocorre, qual é esse mecanismo, né? O que ela faz numa ferida, quais os tipos de feridas que a gente pode tratar com a laser terapia, né? O que contraindica também, né? Existem algumas feridas específicas que nós não podemos tratar a partir da laser terapia. E também, depois, para finalizar, vamos falar um pouquinho da importância. Acho que a Aline até já mencionou um pouquinho, mas nós finalizamos com isso, falando da importância da capacitação, do treinamento, da busca constante, porque todo e qualquer terapia que nós vamos estar utilizando, seja uma prática diferente, a gente sempre tem que estar nos atualizando, buscando o que tem nos guidelines atuais, né, nos protocolos, na literatura científica, porque tudo isso muda constantemente, né? Sim, Então, é sim. importante que a gente sempre busque nos atualizar. Então, para começar, Aline, eu gostaria, né, como eu já mencionei, e aí eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, da questão, eu falei que a laser terapia é um tratamento complementar, mas eu não diria nem complementar, né? Porque existe muitas dúvidas em relação a isso, né? Ah, só a laser terapia é o suficiente para tratar uma ferida, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como um tratamento, né, que utiliza tensão, né, normalmente baixa tensão, e o que ela produz aí de mecanismo de ação no momento que nós aplicamos essa terapia numa ferida e como que ela age, né? Como que ela age e se só ela, por si só, ela é suficiente para tratar uma ferida. Você conseguiria falar um pouquinho disso para nós? Claro, com certeza. A laser terapia, então, ela é bastante conhecida como biofotomodulação, né? Então, trata-se de uma técnica utilizada através da luz vermelha e infravermelha de baixa intensidade, né? Quando a gente fala de laser terapia, nós temos que pensar que o profissional ele precisa se capacitar a entender não só da laser terapia, mas também de feridas, do mecanismo de cicatrização, porque é todo o contexto. Assim como quando a gente trata um paciente com diabetes, hipertensão, não adianta só fazer o uso correto da medicação, porque existe todo um tratamento por trás disso. Em falando de laser terapia, é a mesma coisa. Né? Então, tem muitos profissionais hoje que usam a laser terapia como ferramenta, porque a gente não está restrita somente ao uso da laser terapia para o tratamento de feridas. Nós podemos usar aí para uma gama de tratamentos em diversas áreas. Tá? A fisioterapeuta consegue utilizar em processos específicos da fisioterapia, fonoaudiólogo e diversos outros profissionais. Então, nós temos que só tomar cuidado com relação a isso, porque não é somente aplicar uma luz de baixa intensidade lá na ferida e está tudo bem. A gente precisa entender de todo o processo. Então, é super importante a gente saber avaliar o nosso paciente como um todo, né, para conseguir aplicar a técnica correta e o protocolo correto para aquela ferida. Então, eu sempre costumo dizer que quando a gente trata uma ferida, a gente não pode olhar só a ferida, nós temos que olhar todo o nosso paciente. Né? Então, o laser, ele traz, assim, diversos benefícios no organismo, é uma terapia segura,
né, não tem quase nenhuma contraindicação de utilizar essa metodologia, mas ela não age, a gente não consegue muitas vezes agir somente com a laser terapia. Então não adianta eu querer, já que eu tenho uma tecnologia tão boa, uma ferramenta tão boa, eu vou deixar todas as outras coberturas e tudo que eu tenho hoje em relação a cuidado, a coberturas da ferida e vou usar só o laser. Não, tem algumas feridas, lógico, que a gente consegue, alguns processos que a gente consegue resolver apenas com a laser. E é muito eficaz, por exemplo, uma fissura mamária, a gente consegue aí estar usando só a aplicação da laser terapia, nós já vamos ter resultados fantásticos com ela. Mas nas grandes feridas, nós precisamos olhar como que está essa ferida, se tem algum processo ali que está... qual é o processo que impede a cicatrização de uma ferida, porque às vezes a gente pega uma ferida aí que está há anos, né, em evolução, e já o paciente já usou já teve várias tentativas de várias medicações e não conseguiu acertar um tratamento eficaz. Por quê? Porque você não olhou o paciente como um todo, você só olhou para aquela ferida e pensa, vamos colocar aqui o remedinho e está tudo bem. Não, a gente precisa pensar no estado nutricional do paciente e o que dentro daquela ferida a gente consegue encontrar que esteja dificultando o processo de cicatrização. E o laser, nesse caso, ele vai entrar como agregando de forma muito positiva nesse processo de cicatrização, tá? Então, nós não podemos ter a ideia de que com um laser na mão eu vou abandonar todas as outras técnicas e usar somente o laser para o tratamento. A associação de uma cobertura correta, de uma avaliação correta e associado ao laser, você vai ter aí muito sucesso no tratamento de ferida e vai conseguir aí agilizar todo esse processo de cicatrização em tempo e qualidade de vida para o paciente. Muito bem, Aline. A gente sabe, né, que o laser, ele ativa, né, como você já mencionou, né, mas pensando nesse mecanismo de ação, ele é um estímulo celular, né, então ele atua, né, Sim, diretamente na produção do ATP, produzindo energia para essa célula, né, e deste modo é lógico que ele vai aumentar a produção de colágeno, e esse é o grande destaque, né? A exatamente. gente sabe que o laser também, em contrapartida, ele reduz o processo inflamatório ali Inflamatório, exatamente. letal, né? Nesse momento, aumentando a oxigenação, e também ele pode auxiliar em feridas dolorosas, né? Ele pode auxiliar um pouco na questão do alívio da Da dor. dor, Então, a gente exatamente. sabe Ele tem um efeito analgésico importante. isso. A gente sabe que a maioria das feridas, né, elas passam por todo esse processo, né? Tem o rompimento da pele, e aí Sim, começa a ter uma cratera, pode ter um processo inflamatório, e querendo ou não, as feridas acabam tendo um certo teor de dor, né? Umas um pouco sim. mais, outras um pouco menos, mas existe, a dor está presente aí. Então, pensando nisso, Aline, você poderia mencionar para nós quais são as principais feridas, né? Você falou de modo geral aí, né? Mas quais Uhum. são as principais feridas que nós podemos utilizar o laser, né? Que tipo de ferida? Ferida diabética? Fala um pouco disso para nós, tá? É bem isso, como você mencionou, o efeito do laser age na estimulação celular, então a gente pode utilizar em diversas feridas. Então a gente tem aí a redução da inflamação, o aumento da circulação sanguínea, efeito antimicrobiano, analgésico. Esse processo é muito importante e é uma terapia super segura. Então eu consigo utilizar no tratamento de feridas como queimaduras, lesões por pressão.
ferida cirúrgica, né, ajuda bastante no processo de cicatrização, numa evolução boa das feridas cirúrgicas, feridas traumáticas, por exemplo, fissuras mamárias, nós conseguimos usar aí na mastite, né, não somente nas feridas, como você falou, quando a gente associa a laser terapia no tratamento, a gente traz muita qualidade de vida para o paciente, justamente pelo efeito analgésico que ele causa no paciente. Então, eu tive pacientes já com feridas de 1 ano de evolução, que sentia muita dor, que não conseguia andar, aí ficou restrito, com a movimentação super restrita, depois da segunda sessão de laser que nós fizemos, nós tivemos, assim, resultados fantásticos, e o paciente começou a aumentar a qualidade de vida, por quê? Porque ele conseguia andar novamente sem sentir dor, é muito incrível, porque eles falam assim, nossa, parece mágica, eu sentia tanta dor que eu limitava a minha movimentação e agora eu quase não sinto dor. E tudo isso é o efeito que o laser traz aí, né, no tratamento dessa ferida. Então, assim, a gente consegue usar em diversos tipos de ferida. Quase a gente não tem contraindicação quando se fala em tratamento da laser. A gente pode associar também a técnica ILIB, né, que a gente usa também o laser como um tratamento sistêmico celular, porque nós conseguimos, igual o Alex falou anteriormente, o laser ele faz estimulação celular, então ele diminui os radicais livres e ele traz diversos benefícios para o organismo do paciente. Então a gente não trata só a ferida, a gente trata o paciente como um todo usando a laser terapia. Muito bem. Ô, Aline, agora, né, como você vivencia isso, né, na prática, né, você atua diretamente, você buscou, se especializou e tem buscado atender alguns pacientes também, né, para vivenciar e também aplicar, né, o que você tem estudado, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que é essa aplicação, né? Como que é o preparo, os cuidados de enfermagem propriamente dito, desde o preparo do paciente, né? Se você puder deixar separadinho, assim, por exemplo, a pré-aplicação, a aplicação e a pós-aplicação. Se a Uhum. gente precisa de alguns cuidados nesse momento especiais, né, desde o início da seleção, né, que seria a avaliação da ferida, entender em que estágio essa ferida está, qual é o tecido que essa ferida tem, se é um tecido viável, se é um tecido não viável, se tem processo inflamatório ou não, até a finalização, né? A gente vê resultados, né? As literaturas trazem resultados muito significativos com o laser, né? A gente vê Sim, aquelas feridas imensas e uma evolução muito rápida, é lógico que, como você já sim, mencionou, é importante que exista um tratamento associado, sim, né? O laser não é um tratamento único, ele é um tratamento complementar com outras terapias, né? Porque a gente sim, precisa ver o nosso paciente de um modo integral. E muitas vezes a nutrição não está legal, né? Tem vários outros exatamente. aspectos que podem comprometer o nosso paciente. Então, Sim, só aplicar o laser, né, não estaria, de repente, fazendo um efeito tão satisfatório. sim. Então, você pode falar para nós um pouco do cuidado de enfermagem, como que é nesse sentido? Sim, claro. Então, a partir do momento que você avaliou o seu paciente, você avaliou a ferida e determina que ali é uma ferida que é elegível, né, para iniciar a terapia com o uso do laser, nós temos alguns cuidados que a gente precisa tomar e que é muito importante, né? Então, a avaliação clínica, ela é fundamental.
isso já fica claro que nós não podemos sair fazendo laser sem fazer uma boa avaliação clínica, né? E nós somos enfermeiros e nós temos capacidade para fazer uma boa avaliação generalizada, individual no nosso paciente, de maneira geral, para indicar ou não uma terapia ou qualquer outro tipo de cobertura para o tratamento da ferida. Então, a gente precisa explicar toda a técnica para o nosso paciente, como funciona, como que o laser age dentro daquela ferida, né? Nós precisamos tirar todas as dúvidas do paciente relacionado a isso. É uma terapia que é indolor, né? De maneira geral, ela não causa desconforto nenhum durante a aplicação, ela é uma aplicação rápida e indolor, né? E a gente precisa deixar tudo isso muito claro para o nosso paciente. Então, nós vamos precisar preparar essa ferida, né? Então, eu determinei ali, segundo a minha avaliação, que esse paciente ele tem que usar esse tratamento, então nós vamos preparar essa ferida. Então, é bom fazer, a gente precisa fazer a higienização dessa ferida, remover todo e qualquer resíduo medicamentoso que e no leito dessa ferida. Muito importante é a proteção ocular, tá? Antes de iniciar a terapia, porque nós vamos explicar para o paciente que trata-se, apesar de ser o tratamento é de baixa intensidade, a luz, ela é prejudicial aos olhos, né? Então, a gente não pode ter o contato visual sem o uso do óculos de proteção. Isso é fundamental e essencial no momento de aplicar o laser, tá? Então, tanto o profissional que está conduzindo o tratamento, quanto o paciente, ele precisa usar o óculos de proteção, tá? Então, aí eu expliquei, preparei a ferida, eu vou iniciar o meu tratamento. O profissional está de óculos, o meu paciente está de óculos, eu vou selecionar qual que é o protocolo adequado, qual que é a intensidade do laser que eu vou usar, o tempo, a intensidade, tudo varia com relação ao que grau que aquela ferida está, tá? E aí eu vou fazer a aplicação luminosa, né? A gente precisa ter uma aplicação precisa. Então, eu não posso centralizar a luz do laser apenas em um local da ferida. Eu preciso atender essa ferida como um todo. Então, eu tenho que ter uma margem de segurança na hora da aplicação da luz. Então, a gente vai fazendo pontualmente, né? Então, eu inicio ali na borda da minha ferida e vou indo para o leito da ferida e de uma forma em que eu consiga pontuar com a luz a ferida como um todo, né? Geralmente a gente aplica aí a luz vermelha, ela está mais relacionada ao processo de cicatrização, ali a ativação e aceleração desse processo, e o infravermelho a gente tem uma ação analgésica. Então a gente acaba, se é um paciente que tem dor, muita dor, que é muito sensível, a gente acaba usando, a gente pode intensificar no infravermelho também, porque é o infravermelho que vai agir na questão de dor na analgesia do meu paciente. Né? Então, aí eu fiz toda a aplicação, né? Apliquei, pontuei a ferida como um todo, aí eu vou partir para a cobertura da minha ferida. Tá? Então, se é uma ferida que requer uma aplicação de uma cobertura associada à terapia do laser, finalizado o processo do laser, eu vou aplicar a cobertura, certo? Vou fechar essa ferida, vou usar ali um creme de proteção de borda, vou colocar a cobertura correta no meu paciente e vou orientar o meu paciente com relação a isso. E é muito importante, é uma reavaliação contínua, apesar de ser um processo indolor, dependendo da cor da pele do paciente, pela melanina que nós temos na nossa pele, estudos dizem que pacientes negros, pela presença de uma maior quantidade de melanina, pode causar certos desconfortos na aplicação do laser. Então, o tempo todo a gente vai reavaliando ali o processo da execução da terapia, porque se for o caso, a gente diminui a intensidade
de joules que nós estamos aplicando ali naquele local, se realmente causar certo desconforto, tá? Ou afasta um pouco mais a iluminação, né? Mas assim, é muito importante também a gente manter a higienização do aparelho, tá? Então, geralmente a gente usa o papel filme para fazer a proteção do aparelho, principalmente das ponteiras, né? Que a ponteira, ela de preferência tem que ser de uso individual do nosso paciente, cada paciente tem a sua ponteira, mesmo utilizando ali a proteção do aparelho, nós precisamos manter o uso individual das ponteiras, né? Porque senão a gente vai fazer aí contaminação cruzada aí dos pacientes, isso não é legal. Então a gente tem que prezar pela boa higiene e para trazer segurança para o nosso paciente. E fazer um acompanhamento adequado, né? Aí você vai determinar qual é o tempo que você vai levar para fazer a próxima sessão, se aquela ferida requer que você faça uma sessão semanal ou duas, três vezes por semana, e aí tudo vai depender da sua avaliação, da avaliação que você fizer no momento que você avaliou a ferida. Basicamente, são esses os cuidados que nós temos que tomar na hora de fazer, de atuar aí com essa terapia. Perfeito, Aline. A Aline coloca tudo isso, gente, e valoriza em todo momento a importância da avaliação, né? A Sim, importância do conhecimento, né? Para que o enfermeiro consiga identificar esses sinais precocemente, que ele consiga fazer uma boa avaliação, a seleção, né? Para até ele identificar se precisa de um, dois ou três vezes, né, por sim, semana, né? Então, tudo isso, em todos esses estágios, desde o estágio inicial de preparação do paciente, o estágio da iniciação da terapia, até o estágio pós-terapia, exige avaliação. Então, o sim, enfermeiro, ele avalia o tempo o todo tempo essa todo. ferida, né? E a importância disso e o que isso vem trazendo. E uma das estratégias que os enfermeiros buscam também é fazer a mensuração dessas feridas, né? Para acompanhar Sim, de modo exatamente. fotográfico, né? Numa avaliação mais registrada, mais detalhada. Sim, Aline, existem as réguas, né, que a gente usa, que é específica para fazer esse tipo de avaliação, e que a gente usa, porque daí a gente consegue acompanhar realmente a evolução da cicatrização dessa ferida. É bastante importante também. você falou que nós não temos muitas contraindicações em relação ao laser, mas existe, né, algumas contraindicações, principalmente em feridas tumorais, principalmente por conta do estímulo, né, Sim, que o laser pode aumentar essa lesão tumoral, né? Apesar de não ter estudos tão eficientes e comprovando qual é a real contraindicação, a sim, gravidez também, né, deve ser evitado, né, a mulher nesse período de gravidez e até o momento inflamatório, né, porque primeiro a gente precisa ter um tecido viável ali, né, exatamente, sem exatamente, inflamação, para depois iniciar a terapia. E quando exato, nós temos essas situações, né, que são situações que contraindicam o laser, a gente precisa buscar outras estratégias, né, de tratamento, sim, porque como a gente já falou, o laser ele não é uma única estratégia, não, ele é uma estratégia de tratamento e ele pode ser complementar em algumas das situações. Então, nesse exatamente, modo, quando tivermos algumas lesões que contraindicam, a gente precisa buscar outras estratégias, que pode sim, ser desde uma terapia com cobertura, né? Ou outro tipo de tratamento complementar, mais convencional aí, né? sim, E aí, pensando nisso, a gente pode buscar, né, pressão negativa, é uma das sim, alternativas aí bastante
potente, né, de tratamento de feridas também. Esses curativos mais avançados que nós temos hoje, né, coberturas, hidrogel, né, essas coberturas Sim, mais avançadas aí, e até mesmo abrir mão do tratamento farmacológico, né, como auxiliar. Não significa também que com o laser, de repente, o paciente possa precisar de um tratamento coadjuvante, que é um tratamento farmacológico. Isso sim, pode acontecer também, né? E exatamente. aí, já caminhando aqui, né, para o nosso final, a gente já viu o quanto é importante, né, conhecer, ter domínio, saber avaliar, saber aplicar, saber quando aplicar e quando não aplicar também, né? Uhum. E a importância disso e que mecanismo é esse que ocorre com o laser. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Aline, partindo para a questão da formação, né? O quanto a gente tem, né? E o que nós temos hoje, o que, que a literatura indica, o que, que as resoluções, as diretrizes indicam em relação ao uso do laser. Qualquer enfermeiro pode usar, como que é, né? E basta eu ter o laser, eu posso usar, né? Fala um pouco dessa questão da formação, da capacitação, né? Dessa importância da busca constante, né? Sim, sim. Então, nós enfermeiros, nós podemos sim, né, segundo a regulamentação do Corém, usar o laser como um tratamento de escolha, né, desde que nós sejamos capacitados para isso. Então, nós temos que ter uma formação, fazer um curso você pode fazer cursos de extensão ou cursos de especialização voltado para o tratamento de feridas. O que é muito importante mesmo, é a gente entender que o laser, ele precisa, ele não é somente o uso do laser, nós temos que nos especializar em entender sobre todo o processo de cicatrização e entender sobre a ferida como um todo, tratar o nosso paciente para usar o laser em associação, para que a gente não caia nessas contraindicações sem saber, né? O que a gente vê muito por aí às vezes, por exemplo, outros profissionais, porque o laser pode ser usado por outros profissionais, ele vai fazer um atendimento e uma fono foi fazer um atendimento e usou laser por conta de uma disfagia e tudo mais, porque ela consegue usar, existem protocolos para isso. Aí o paciente fala assim: mas eu tenho uma ferida aqui, será que você não podia aplicar o laser para mim? Porque eu vi falar que é muito bom, que cicatriza a ferida muito rápido. Aí essa profissional vai lá e sem entender sobre todo o processo de cicatrização, faz a aplicação do laser sem nem entender se está no tempo certo ou não de usar essa terapia e acaba podendo dificultar todo esse processo, né? Então é muito importante que cada profissional use o laser da maneira como é determinado pelo seu conselho. Então, se eu não entendo e se eu não sou especialista naquela área, eu não posso atuar com ele. Né? Então é muito importante isso. Nós podemos fazer aí cursos de extensão e existem os cursos de estoma que também abrange aí, por exemplo, a laser terapia. Tá? Então, o profissional que usa a laser terapia de maneira indiscriminada, sem se qualificar, ele está infringindo a ética do nosso exercício profissional. Tá bom? E então, basicamente, com relação à formação, é isso. Nós podemos usar, porque nós temos perante o Corém regulamenta que nós, enquanto enfermeiros especialistas na área, com cursos especializados, nós podemos tomar conduta com relação aos tratamentos que a gente vai determinar para o nosso paciente. Nós podemos prescrever qual é a cobertura que é a melhor cobertura para aquela lesão. E quando quando o Alex falou com relação às contraindicações, principalmente em feridas oncológicas e tudo mais, é muito importante que a gente tenha aí
um contato direto com o médico que está tratando esse paciente. Nós temos que pensar que não somos... quando a gente trabalha com a equipe multi, então você, enquanto enfermeiro que está tratando daquela ferida, você discute com o médico com relação a usar ou não essa terapia, aí a eficácia de todo esse processo é muito melhor. Então, eu acho isso muito importante e relevante falar aqui com relação ao uso dessa terapia. Então, nós enfermeiros podemos e devemos nos especializar, porque é uma área, é muito gostoso você tratar uma ferida, você olhar para aquela ferida e falar assim, nossa, olha, eu cicatrizei essa ferida. Quantas histórias a gente não vê, e a gente vê na metodologia mesmo, em artigos científicos, do quão positivo é o uso dessa terapia no benefício para o nosso paciente na cicatrização das feridas. Perfeito, Aline. Você que gosta dessa área, né? Hoje nós conversamos um pouquinho, mas tem muito mais coisa, né? Nós vamos nos aprofundar muito mais. Você que gosta Sim, dessa área de feridas, né? E aqui nós trouxemos a laser terapia como um tratamento para feridas. Nós estamos abrindo aqui o nosso curso de feridas com o tratamento por laser terapia, um curso de extensão que vai acontecer na Unimax e na Unifage. Então, na Unifage vai ser dia 14/9, né? 14 de isso. fevereiro, e na Unimax, dia 9/11, tá? E nós vamos lançar amanhã cedo uma campanha, tá? Nós vamos fazer um sorteio para quem participar conosco nas redes sociais. Um sorteio do curso inteiramente gratuito, tá? E aí, amanhã nós vamos lançar a campanha, amanhã cedo. E o que vocês precisam fazer para participar? Vocês precisam curtir essa postagem, que vai ser a postagem da campanha de amanhã. Além de curtir, precisa colocar algum comentário, marcar para quem você marca 5 coleguinhas de vocês, tá? E também a gente vai ter, infelizmente, Bianca, a gente precisa abrir, né? Porque Sim, para mais pessoas também, tá? Porque aí a gente tem pessoas que entraram e já saíram, né? Então acaba ficando ruim se a gente colocar só essa questão de quem está online agora no momento, tá? Aí as sim, pessoas vão se sentir desprivilegiadas aí, tá? Então, exatamente. precisa curtir, comentar, compartilhar essa mesma postagem, vocês vão compartilhar e marcar 5 coleguinhas. No dia 3/9, tá? Tem sim, Edson, já vou falar já já, tá bom? No dia 3/9, nós vamos fazer o sorteio, tá bom? Para quem está na live hoje, nós vamos dar o mesmo desconto para alunos que já fizeram um curso nosso, tá? Então, o curso hoje, ele é R$ 250, e para os alunos que já fizeram um curso conosco e para os alunos que estão na live hoje, né, que a gente consegue identificar aqui, nós vamos dar esse mesmo desconto. Então, sai R$ 220 com o desconto, tá? Mais de 10% de desconto, e você ainda pode buscar alguma forma de parcelamento, tá bom? É só nos chamar aí na Educale, e vocês também têm os nossos contatos, são alunos que estão aí conosco, presente. Sim. É só nos procurar que a gente consegue fazer. Dá para parcelar, tá bom? E aí temos aí esse desconto bem interessante para vocês que estão na live e também
para os alunos que já fizeram um curso conosco, tá bom? Eu gostaria aqui de agradecer a presença da professora Aline aqui conosco, né, e do tempo que ela dedicou, né, aqui com a gente, trazendo informação. Informação e conhecimento é algo que a gente sempre precisa estar buscando, né, e a Sim, todo momento a gente consegue absorver isso, né, seja numa live, seja num bate-papo, seja numa roda de conversa, ou seja até mesmo discutindo com duas pessoas, dois profissionais que se complementam, tá? exatamente. Então, muito obrigado, Aline, por Obrigada a você. dispor desse tempo aqui conosco, tá? Eu fiquei muito contente, eu aprendi bastante, tenho certeza que o pessoal que pôde participar também aprendeu bastante coisa aqui hoje com você, tá bom? Muito obrigado mesmo. E numa próxima nós conversaremos de novo sobre um outro assunto, né? Ou uma outra temática que seja também da sua expertise, tá? E vocês não deixem de se inscrever, tá bom? Se gostaram, comenta aí, isso também nos ajuda, tá bom? Sim, Professora Aline, quer deixar uma mensagem aí de fechamento com a gente? sim, claro. Eu gostaria de agradecer todos vocês que estão participando aqui dessa live com a gente. A vocês aí. Obrigada, professora Alex, Instituto Educale, muito obrigada pela oportunidade e pela confiança que me foi dedicada. E a gente se encontra aí no nosso curso. Em outras lives aí que Sim, teremos posteriormente também. com certeza. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até mais. Até mais, tchau.